HTML, existem gerenciadores de painéis que a gente também vai ver. Mas agora o que eu vou mostrar para vocês, como é que eu faço para mim me comunicar com as tags HTML que eu tenho aqui. É possível, pessoal, eu, por exemplo, criar um table aqui e inserir um dos elementos aqui dentro daquele table, certo? Olha só que interessante, por exemplo, onde é que eu estou aqui? Vamos pegar aqui, ó, a minha página HTML aqui, vamos criar aqui um table aqui. Olha só, veja que agora eu vou fazer manualmente, tá ok? Eu vou criar aqui um table, olha só, eu criei um table, pimba, criei ele aqui, já finalizou aqui. Vou criar uma nova linha aqui, tr, isso aqui é HTML, né, pessoal, nada demais, tr, e vou criar então aqui uma coluna, td, td, ok? E aqui então eu vou estar inserindo um elemento aqui dentro desse meu TD. Olha só que interessante, pessoal. Eu vou identificar essa minha coluna aqui, ó, com o ID. Por que isso, pessoal? Por que eu vou identificar com o ID? Porque aqui, ó, esse meu método get aqui, e na verdade ele é um método sobrecarregado. Para quem assistiu as minhas videoaulas de Java, orientação a objetos, então eu mostrei toda a parte de sobrecarga, de orientação a objetos, porque se tu vier aqui dentro, Ctrl/espaço, veja que eu tenho dois métodos com o mesmo nome. O get, certo, que é esse comum aqui, ou seja, veja que ele é um default do Hot Panel, ok? Onde simplesmente eu consigo estar inserindo os dados na minha página, no meu documento, a minha página natural lá do HTML. Mas se você passar, pegar um parâmetro, uma string, que é o ID, esse parâmetro aqui eu estarei então me comunicando com minha página, estarei inserindo onde ele encontrar esse parâmetro. Ou seja, se eu criei aqui dentro de uma coluna, por exemplo, ele vai inserir esse elemento naquele parâmetro lá. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, vamos identificar esse cara aqui, ó, ID. Vamos identificar ele como, sei lá, o que nós podemos inserir aqui? Deixa eu pensar aqui. Vamos inserir esse primeiro label aqui mesmo, tá ok? Vamos inserir esse primeiro label. Então, vamos dar um nome aqui, ó, primeiro label, certo? Label. Definimos aqui como primeiro label. Perfeito. Está inserido aqui meu primeiro label. Agora aqui, olha que interessante. Aqui eu quero que ele insira esse label 1 aqui dentro daquele primeiro label que nós acabamos de criar lá. Certo? Então ele vai inserir esse cara aqui num elemento chamado primeiro label. Certo? Onde é que está esse elemento? Ah, ele está dentro de um table, dentro de uma coluna. Certo? Então ele vai estar inserindo nesse elemento aqui, certo? Deixa eu ver aqui, vamos rodar essa nossa aplicação só para vocês verem como é que ele vai se comportar. Vamos rodar ele aqui e vocês já vão ver então o comportamento dele lá na minha página HTML. Provavelmente ele não vai mudar absolutamente nada aqui, porque ele inseriu ele, certo? Como eu não centralizei, eu não fiz absolutamente nada, então ele vai estar posicionando neste mesmo local aqui. Então vamos aguardar aqui que ele já está compilando aqui. É um processo um pouquinho lento porque ele precisa gerar essas classes, tudo mais, né? Mas ele já termina e a gente já dá continuidade aqui. Vamos ver aqui, pronto. Ó, veja que terminou. Veja que ele inseriu aqui, ó, nesta minha... Veja que praticamente não temos diferença, certo? A diferença é que ele está um pouquinho mais para o lado aqui. Mas se eu quisesse centralizar, por exemplo, extremamente simples. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos alinhar ele aqui. Align. Align Center. Veja que aqui ele não está me dando sugestões, certo? Porque na verdade o Java ele quer que a gente utilize CSS. Deixa eu ver, é isso aí mesmo, ó. O align, o atributo na tabela table é obsoleto. Ele está indicando que eu use CSS. Eu vou mostrar para vocês CSS mais para frente, tá ok? Isso aqui está dando erro no Java, certo? Porque ele indica que eu use CSS. Mas se tu rodar isso aqui, o Align Center, ele funciona na página HTML. Isso não tem problema nenhum. Vamos rodar aqui.
Aqui, ó, beleza, ó, perfeito, gente. Olha o que fez aqui, ó. Ele adicionou, então, naquele elemento. Veja que eu consegui me comunicar com ele e ele adicionou, então, neste primeiro elemento aqui. Isto aqui, pessoal, é fantástico, fantástico mesmo, tá ok? Vamos supor que eu quisesse colocar aqui esse primeiro HTML do lado dele, numa segunda coluna. Extremamente simples, eu simplesmente iria criar aqui, Ctrl C, e eu daria aqui um Ctrl V, e aqui eu ia mudar para primeiro HTML, certo? HTML, ok? Vou salvar isso daqui, e aqui dentro, eu ia jogar ele dentro do primeiro HTML. Pronto. Desta forma, ele vai colocar em uma segunda coluna, ou seja, uma coluna do lado dele, porque aqui eu tenho duas colunas, tá ok? Veja que TD, então é para coluna, TR linha, table é um table normal. Se você vier aqui, pessoal, e olhar o código fonte desse cara aqui, ó, veja que aquele primeiro lá, se tu olhar o código fonte dele aqui, eu tenho aqui primeiro o label, ok, não, aliás, esse qualquer que eu fiz agora, deixa eu fechar esse cara aqui, né? Se tu olhar aqui o código fonte, olha aqui, ó, primeiro label, primeiro HTML, certo? Veja que ele já, na verdade, ele já buscou essas informações lá internamente, sem problema nenhum. Aqui, ó, botão direito, exibir o código fonte, aqui, ó, primeiro label, primeiro HTML. Agora tá perfeito. E vejam que, olha aqui, ó, então eu tenho aqui uma do lado da outra, certo? Por quê? Porque eu tenho duas colunas. Como eu não coloquei margem, como eu não coloquei absolutamente nada ali para poder ter uma coluna, para ter uma borda, alguma coisa nesse sentido, então vejo que aí ele simplesmente está aparecendo de forma comum aqui, certo? Vamos até inserir aqui uma borda só para ficar aqui, ó, border igual a, vou botar aqui um 4 para ficar assim, ó, bem visível mesmo. Vamos rodar isso daqui. Tá? Olha aqui, pessoal. Aqui sim vocês conseguem visualizar bem tudo que eu estou querendo mostrar para vocês. Ó. Veja que nós temos aqui então um HTML com borda, certo? Onde eu tenho uma linha com duas colunas, certo? Pode ver aqui o botão direito, exibir código fonte. Então tenho aqui uma tabela alinhada ao centro com a borda tamanho 4. Onde eu tenho então aqui dois elementos. E aí, quais foram os elementos que ele inseriu? Ele inseriu aqueles dois que a gente passou pela programação Java. Então, o cara responsável por tudo isso é o Hot Panel. Tá ok? Então, pessoal, que interessante, que simples na verdade, né, meus amigos? Veja que aqui está dando esse erro Java. Vai funcionar, tá, pessoal? Tu pode fazer isso aqui o Java dá o erro porque ele indica que você trabalha com CSS, tá ok? Está obsoleto, mas se tu rodar ele, veja que ele funciona normal, porque a border e tanto table, por mais que isso é o ideal fazer com CSS, se tu for utilizar o alinhamento ao centro, o borda aqui na programação direta também vai funcionar perfeitamente, tá ok? Que legal isso, né, pessoal? Beleza, então. Ótimo. Na nossa próxima videoaula a gente vai continuar. Tchau.